Neste podcast aqui, irei abordar um pouco sobre as questões de esquerda e direita como introdução à série de vídeos que irei fazer sobre ciências políticas. Esquerda e direita. O que são? Esquerda e direita são termos usados dentro da ciência política para se referir a vertentes ideológicas. Como todos já sabemos a história delas, que predatam da Revolução Francesa, onde os que sentavam à esquerda eram os que eram contra o sistema vigente, que eram os liberais, no caso, os iluministas, enquanto os que sentavam à direita do rei eram os que eram a favor dele e do status quo, tal como membros da igreja, que na época eram o segundo estado, e também os nobres. Porém, eu vou agora dizer porque esse termo esquerda, esse eixo esquerda e direita é simplesmente ultrapassado. Porque simplesmente a história progride. E com ela, as ideologias também progridem. Por exemplo, hoje em dia, o que temos como esquerda e direita? Dentro do âmbito da esquerda, podemos ver uma variedade contrastante. Por exemplo, dentro da esquerda, temos anarcocomunistas que querem viver em comunidade, sem um Estado, enquanto temos também comunistas do tipo que apoiavam o regime de Stalin, Mao, Pol Pot e similares. Também temos dentro desse mesmo tipo a esquerda ambientalista, que se importa com o meio ambiente, e também temos a esquerda que não se importa com o meio ambiente. Também temos do outro lado, na direita atual, temos os conservadores, temos também os liberais, os libertários, os anarcocapitalistas. Como podemos perceber, são bem contrastantes dentro dos próprios modelos de esquerda e direita, são bem contrastantes. Não podemos usar apenas um eixo ultrapassado. Também porque esse eixo facilita muito para a utilização em um princípio chamado de janela de Overton, onde podemos polarizar o debate político e também fechá-lo em uma única janela. Por exemplo, temos dentro do diagrama clássico de esquerda e direita, a extrema esquerda, a extrema direita, direita, centro-esquerda, centro-direita e centro. Porém, isso aí não serve apenas para poder excluir os extremos, sendo que os eleitores pouco provavelmente iriam votar em supostos extremistas de esquerda ou extremistas de direita, e também o que pode ser colocado como o extremista de esquerda ou direita, o que poderia ser pintado pela mídia como extremista de esquerda, extremista de direita. Dentro da esquerda, o que seriam extremistas? Seriam os comunistas ou seriam os anarcocomunistas? Dentro da direita, o que seriam os extremistas? Seriam os ANCAPs? Ou seriam os nacionalistas, os conservadores nacionalistas? O que seria? Hein? Aí podemos ver o quanto o cerco se fecha, porque quando fechamos os extremos, aí ficamos dentro do debate o centro-esquerda, a centro-direita e o centro. Isso facilita muito para os políticos poderem se disfarçar de mais moderados. Por exemplo, podemos lembrar das eleições de 2002, em que Lula, um petista, um esquerdista, o Partido dos Trabalhadores, que era um partido altamente influenciado por marxistas, por gramscianistas, que era um partido chamado de radical, se tornar tão moderado que o PSTU atualmente chama o PT de direita. Sim, é muito engraçado pensar nisso, mas sim, o PSTU chama o PT de direita. E do outro lado, o que temos como direita? Políticos conservadores são obviamente descartados, porque a mídia pinta eles como extremistas. A mídia, a imprensa podre, como diria Enéas. Podemos ver que os conservadores são eliminados. Liberais, nem temos liberais, nem tínhamos liberais no Brasil até 10 anos atrás, relevantes politicamente. Tinha pouquíssimos deputados liberais dentro do Congresso nos últimos 10 anos. Só agora que o liberalismo está crescendo politicamente. Então, o que temos como centro-direita?
como direita representativa dentro das eleições, pô, era PSDB. PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. Social Democrata. Isso, você, ouvinte, me diga se isto é direita. O partido que reclamou por estar fora da Internacional Socialista é de direita? Momento para vocês refletirem. Porque sim, apesar disso ser uma introdução à ciência política, sim, vai ter um viés levemente parcial. Não totalmente parcial, que estou tentando ser o máximo possível parcial dentro das minhas crenças. Vamos ir para a parte importante, que é a filosofia. Dentro do âmbito da filosofia, temos a esquerda sendo influenciada principalmente por Rousseau. Rousseau este que acreditava que a felicidade e a harmonia era o estado de natureza do ser humano. O ser humano, por natureza, era bonzinho, era feliz, ficava em harmonia, era um bom selvagem. Mas aí veio a sociedade e o corrompeu. Enquanto os direitistas são influenciados por Thomas Hobbes, que acreditava que a natureza do ser humano é intrinsecamente má. E a direita liberal, libertária, segue mais nesse quesito. Locke. John Locke, que dizia que o ser humano não é tampouco bom e tampouco mal. O ser humano respondia a incentivos, pois o ser humano é uma tábula rasa. Sim, Locke era empirista, mas ok. Ele acreditava que o ser humano é uma tábula rasa, o que eu parcialmente acredito. Enquanto a esquerda russoniana acreditava que o Estado devia inexistir, pois ele corrompia o homem e as instituições, mas quando o Estado e as instituições eram bons, poderiam melhorar a sociedade que estava corrompida. Sim, parece estranho, né? É um salto de lógica fenomenal, é ilógico pra caramba, mas a esquerda já tem o dom de pensar com uma dialética confusa. Conversa-se o contrário várias e várias vezes, como dizia o Olavo de Carvalho. A direita, Robespierre, por outro lado, acreditava que o Estado e as instituições são necessários, sim, para conter o caráter imperfeito do ser humano, que o ser humano era um monstro por natureza, o homem é o lobo do homem, como já dizia ele em seu Leviatã. A direita libertária, por outro lado, acreditava que cabe ao Estado e às instituições zelar pela ordem e cumprimento da lei, pois, sim, eles reconheciam que o ser humano podia ter falhas de caráter, porque como é tábula rasa, pode absorver tanto bom quanto mal. E por isso deveria haver instituições para zelar pelo ordem e cumprimento da lei, para salvaguardar vamos usar o termo esquerdista, o jargão esquerdista, para salvaguardar o bem-estar social, o bem-estar da comunidade. Enquanto a esquerda russoniana, por exemplo, culpava o crime de culpa da sociedade. O crime é culpa da sociedade, tão podre, das instituições ruins, das condições sociais ruins e da desigualdade. Da desigualdade que tanto causa criminalidade, que sabemos que a pobreza causa crime coisa nenhuma. Já sabe-se que criminalidade não está ligada à desigualdade. Isso é o mesmo de chamar pobre de ladrão, que é uma coisa altamente elitista e muito engraçado que isso vem diretamente da esquerda. Vocês podem checar os discursos de todos os membros da esquerda, Manuela Dávila, Luciana Genro, todo esse pessoal. Você vai ver que eles falam coisas como essa de teor elitista. Enquanto isso, a direita robespierriana acreditava que o crime era resultado
da falha de caráter do homem e da natureza imperfeita do ser humano, o que de certa forma eu concordo. Porém, os direitistas liberais libertários acreditam, como Locke, que podemos dizer, um meio a meio. Sim, a sociedade pode ser uma das responsáveis, porém não é a única. Assim como não é as falhas de caráter do ser humano. O ser humano não tem uma natureza imperfeita. O ser humano não tem uma natureza boa. Podemos analisar o resultado dos crimes, tanto de maneira externa quanto interna. O ser humano pode ter falha de caráter adquirida ao longo do tempo que o levou a cometer o crime. Isso explica, por exemplo, os crimes cometidos por pessoas já abastadas, filhinhos de papai, pessoas ricas, abastadas, mas que têm falha de caráter, tanto quanto o crime causado pela sociedade ruim, instituições ruins, mas não a desigualdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre valores e virtudes de ambos os lados. Enquanto a esquerda é essencialmente coletivista, a direita é, em maioria, individualista. Enquanto a esquerda valoriza a igualdade, a coesão dos grupos, o altruísmo, a obediência ao grupo, a direita valoriza a diversidade, a independência, a autonomia, a responsabilidade sobre si e a tolerância. Enquanto a esquerda valoriza a igualdade social e a segurança social, a direita valoriza a igualdade político-jurídica, que é que eles creem ser a única necessária. Ser igual juridicamente, todos somos iguais perante a lei, e política, todos podemos contribuir para o processo político. Enquanto a esquerda diz que a desigualdade social tem que ser combatida a todo custo, a direita diz que a desigualdade é inevitável. O que eu concordo. Desigualdade é inevitável porque sempre nós não somos iguais. Todo ser humano não é. Os seres humanos não são iguais. Assim como tem seres humanos que, por exemplo, nascem com mindinhos maiores, mindinhos menores, braços mais longos, braços mais curtos, cabeças maiores, cabeças menores. Há seres humanos que nascem com maior, por exemplo, capacidade de coordenação motora, maior raciocínio mais rápido, capacidade de processar informações. Seres humanos são diferentes. Isso é inevitável. Enquanto a esquerda quer uma fraternidade forçada, como dizia Bastiat, que isso nunca vai acontecer, a direita quer voluntarismo. Claro que isso é em linhas gerais, pois tem direitistas que podem querer uma fraternidade mais forçada, enquanto os direitistas podem ser mais individualistas, mais voluntaristas, mas isso aqui é em linhas gerais. No próximo vídeo, irei falar um pouquinho acerca de eixos no debate político e atitudes contra mudanças políticas e um pouquinho sobre compasso político. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.